Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 9 a seguir. Nos diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Os irmãos podem sentar. Todos nós que aqui estamos, irmãos, já ouvimos falar sobre o profeta Elias. Um profeta digno de ser copiado como um profeta cheio de Deus, como um profeta que tinha uma vida que de fato atraía pessoas para perto, porque ele de fato era um homem de Deus. Elias, ele teve momentos de desafios. Era tão cheio que desafiou 450 profetas de Baal. Quem nunca ouviu falar dessa história dele, né? Dessa passagem dele. Ele fez fogo cair dos céus. Elias foi instrumento de muitos milagres de Deus na terra. Porém, enfrentou uma fase dificílima na sua vida, e por isso ele esteve em um momento de prisão no seu ministério. Então, depois disso, ele foi ameaçado. Depois de todas as manifestações de ser usado por Deus, ele foi ameaçado por uma mulher. O nome dela é Jezabel. E esta ameaça levou a Elias a se tornar um preso. De quê? Ele se tornou um prisioneiro do medo, dos pensamentos, né? E da preocupação. E ele diz que tinha motivos para poder se esconder. E se escondeu. E ele foi parar em uma caverna. Ele foi parar em uma caverna. Quantas pessoas nos dias de hoje estão presos, escondidos em cavernas emocionais, espirituais e até ministeriais? Mas Deus te trouxe aqui esta noite, creia nisso. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: saia da caverna. Caverna não é lugar de crente, cristãos, servos de Deus ficar. Caverna representa, irmãos, isolamento. Caverna representa medo. Toda pessoa que procura se isolar, se esconder, ele está em uma caverna. Então o versículo de número 9 diz, o que ele diz? Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Elias se escondeu. Então Elias se sentia só. Ele se sentia só, mesmo depois de ter visto grandes milagres acontecer através da sua oração. Mesmo depois de ter vivido cercado de tanta gente, ele se sentiu só. E é isso que acontece. Muitos se afastam das pessoas, da igreja, da fé, por medo e preocupações. E o que ele faz?
caça uma caverna para entrar. Eu não quero papo com ninguém, não quero ver ninguém, é eu e Deus no meu canto. E esse é o tipo de Elias da atualidade. Mas guarde isso, Deus te trouxe aqui para te dizer: saia da caverna. Caverna é esconderijo, irmão, de abatidos. Caverna é esconderijo de pessoas cansadas. Pessoas que dizem: eu não aguento mais lutar. Aí ele se entrega ao problema, ele se entrega ao medo e diz: aqui é o meu lugar, eu vou ficar aqui. Só que creia numa coisa: Deus não chamou ninguém para ficar em esconderijo. Esconderijos até podem existir por um tempo, mas Deus jamais vai te deixar em caverna. Deus não te chamou para viver escondido. Ele te chamou para poder avançar. Porque você pode estar no esconderijo, numa caverna, mas o seu coração está cheio de planos, projetos, vontades. E aí o que Deus diz? Esconderijo não é o seu lugar. E o versículo 9, Deus aparece na caverna, fala com Elias. Então, em primeiro lugar, Deus está nos ensinando e dizendo que caverna é lugar de isolamento e nós não podemos ficar. Segundo, Deus fala com Elias na caverna para restaurar a ele uma visão que ele tinha perdido. A maioria das vezes, quando as pessoas vão para esconderijos, quando vão e entram em cavernas, visões espirituais são roubadas. Mas quando Deus se manifesta para falar com alguém em lugar de isolamento, em lugar de esconderijo, Ele fala com a intenção de restaurar a visão que foi roubada. E eu quero profetizar esta noite: Deus vai restaurar a visão que foi roubada por causa do isolamento que você viveu ou está vivendo. Mas Deus é o Deus que restaura. Aí Deus aparece e faz uma pergunta para Elias: o que faz aqui, Elias? O que faz aqui, Elias? E observa, Elias se escondeu, Elias se isolou, mas Deus não condenou ele por causa disso. Por quê? Porque ele é humano. Todos nós estamos sujeitos a querer procurar um esconderijo, para não ver ninguém, para não falar com ninguém, para não se relacionar com ninguém. Todos nós estamos sujeitos a esses momentos. Deus não condenou ele, mas fez perguntas para provocar a ele uma reflexão. E pode observar uma coisa: às vezes precisamos ouvir Deus perguntando: o que você está fazendo aí? Essas perguntas é para reflexão. O que você está fazendo neste lugar isolado? O que você está fazendo neste lugar isolada? O que estás fazendo aí, Elias? Então, caverna, meus irmãos, não é lugar permanente. Caverna é temporário. Deus te quer de pé, forte e atuante. Deus não quer eu e você isolado. Então saia da caverna, seja ela qual for. Deus não te quer na caverna. O que está, irmãos, irmãs, o que está te paralisando? Pense assim: o que te parou? O que está te paralisando? Eu estou num culto de libertação e disse que Jesus veio para colocar em liberdade os que estão presos.
O que está te paralisando hoje? Deus pergunta: o que faz aí, Elias? E eu faço pelo menos essas 3 perguntas. O que está te paralisando? O medo? A culpa? Feridas? Se você está preso pelo medo, eu posso crer, Deus te dará coragem. Se você está preso pela culpa, eu profetizo, Deus te dará perdão. Se você está preso por feridas, Deus tem um óleo para sarar. Mas nada disso, nem medo, nem culpa e nem feridas pode se tornar em uma caverna para você. Sai desta caverna hoje e viva os planos e projetos de Deus para a sua vida. Então Deus fala com Elias na caverna para restaurar a visão. Terceiro lugar, Deus se revela de maneira surpreendente. Quantas vezes você esteve? Quantas vezes pessoas estiveram em cavernas, lugar do isolamento, lugar do esconderijo? E Deus lá neste local de isolamento, falar com ele, falar com ela de maneira surpreendente. Há pessoas em busca de grandes eventos para ouvir Deus falar. Há pessoas em procura de grandes profetas para Deus usar. Mas Elias ouviu a voz do próprio Deus. E se você tiver esta fé, o próprio Deus pode falar com você e dizer: sai da caverna hoje. Não tenha medo daquilo que está te amedrontando. Não tenha medo das ameaças. Porque eu não te chamei para ficar em caverna. Elias estava precisando, irmãos, de uma cura no seu interior. Muitas das vezes nós estamos muito preocupados com a aparência, preocupados com o exterior, mas só Deus conhece as prisões que prendem os seres humanos que está dentro de si. Eu repito, medo, culpa, feridas. Há pessoas que estão presas nessas coisas. E se a obra do Espírito não for feita de dentro para fora, o Elias vai continuar dentro da caverna. Porque o medo, ele rouba as habilidades. O medo tira as habilidades do ser humano. O medo, ele coloca eu e você para baixo. O medo leva em você a depressão. Leva você a um complexo de inferioridade. O medo tira tudo quanto é habilidade que você tem. Medo do que as pessoas vão dizer. Medo de alguém estar olhando para você diferente. Medo de alguém, medo de acidente. Tem gente que tem medo de dormir e sonhar em um acidente. O medo vai dominando tanto que ele se torna o quê? Um escravo do medo. Mas Deus veio para pôr em liberdade. Deus não quer que você viva preso em nada. Então ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito. E Ele é quem disse para você esta noite: sai da caverna. O que está te isolando? Sai do isolamento. Sai do isolamento. E foi isso que Deus restaurou em Elias. Disse: Elias, eu ainda tenho projeto com você. Eu ainda tenho plano na sua vida. Eu ainda quero cumprir com o que eu prometi a você. Ele achava que estava sozinho. O que é que o medo, as feridas, coloca no coração das pessoas? Não tem ninguém. Estou sozinho. Lembra que ele expressou 2 vezes que tinha matado todos os profetas, a espada. E eu fiquei só. Elias se vitimando.
Elias se dizendo: não tem ninguém que me apoia, não tem ninguém que está comigo. Então eu sou muito zeloso pela tua palavra. Olha, muitos deixaram o teu altar, a tua palavra. Ele se gabava de uma espiritualidade acima da dos outros. E quando Deus fala com ele, diz: Elias, você está enganado. Você está enganado, Elias. Tem 7.000, Elias, que eu estou cuidando deles também, e não se esconderam. Você está achando que você é o único que sobreviveu? Não, tem mais 7.000. Ainda deixei 7.000. E esses 7.000, Elias, precisa de você. Sai da caverna. Pare de ser preso pelo medo. Porque eu quero cumprir, eu ainda tenho propósito, eu ainda tenho caminho novo para você trilhar. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: saia do isolamento. Sai da caverna. Caverna não é lugar de crente ficar. Caverna é temporária. Isolamento pode até entrar nele, mas é temporário. Deus não tem e jamais terá prazer em alguém que se isola. Sai para fora. Vai ver a claridade do dia. Vai ver o sol brilhar. Vai ver gente. Vai falar com gente. Vai encarar gente. Porque Elias foi chamado para lidar com gente. Elias foi chamado para estar no meio de gente. Mas o que o medo e a ameaça fez? Levou ele para a caverna. Você pode dar glória a Deus por Deus falar com você que caverna não é lugar de ficar? Porque foi isso que aconteceu com Elias. Elias estava sem força. Elias estava sem condição. Mas é isso que acontece quando você está nesse estágio, sem nenhuma condição. Deus chega e dá força. Deus chega e anima. Deus chega e encoraja. Deus chega e dá vitória. Aleluia. As circunstâncias não podem ditar que é o fim. Os problemas não podem dizer agora já era, porque é só Deus que pode dizer que é o fim. Porque Ele que começa, é Ele que termina. Agora, se Ele te chamou como instrumento, se Ele te chamou para ser usado e usada, então entenda: será que o isolamento é o fim? A caverna é o fim? A tristeza é o fim, a depressão é o fim, as feridas é o fim, o medo é que vai te dizer que tem que parar. É noite, irmãos, de libertação. Deus está dizendo hoje: sai da caverna, porque eu tenho mais para você. Sai da caverna. Deus te chamou para vencer, avançar e continuar e impactar vidas. E é só lembrar: caverna não é o seu fim. Vocês vão deparar com muita gente aí em cavernas. Quem sabe é você que Deus vai usar para dizer a ele: sai desse quarto. Sai dessa casa. Vai caminhar, vai andar, vai fazer pelo menos caminhada. Mas para que esse negócio, você não quer saber de ninguém. Porque Deus nos chamou para viver em comunidade e em sociedade. Mas os problemas querem te paralisar. Deus está dizendo: há problemas que têm paralisado gente que está aqui. Há pessoas que estão paralisadas, não tem força para nada, não tem coragem para nada, está com medo. Mas esta é a noite de Deus te libertar da sua caverna. Você crê nisso? Rebaia só de comanai, fique em pé.
Rebagaia sou. Deus é o Deus que liberta. Deus esta noite Ele quebra toda algema e prisões que te prende na mente. Tudo aquilo que está prendendo a sua mente para não avançar. Irmãos, pare e pense nisso. Olha quantas pessoas que estão sofrendo, que já se entregou ao isolamento. Esse isolamento já está preparando ele e ela para uma depressão. Pare com esse negócio, eu vou ficar isolado, vou ficar isolada, não quero saber. Pare com isso. Porque Deus quer que eu e você encare as pessoas. Manifeste perante as pessoas como um Elias que viu o fogo do céu cair. Como um Elias que desafiou 450 profetas de Baal. De um Elias que de fato ele via, sentia o poder de Deus. Porém, estava na caverna. Mas caverna não foi o seu lugar. E Deus disse: quem eu chamo, encho do poder e tenho propósito, não vai morrer depressivo na caverna. Não vai morrer preso pelo medo. Quantos creem que esta noite Deus está encorajando? Eu estou sentindo o Espírito de Deus dando coragem para você caminhar, para você avançar, para você dizer: eu não serei escravo do medo. Eu quero orar para que Deus venha libertar sua mente, libertar seu coração, que Deus venha libertar os seus pensamentos. Os pensamentos, é claro, que estão te prendendo, porque Deus é libertador. Você vai pedir a Deus nesta oração para tirar o medo, para tirar de você a culpa, para sarar as feridas, porque isso não pode ser mais forte do que o Deus que você serve. Ó Deus poderoso e santo, eu uno a minha fé com a fé da tua igreja aqui reunida. Eu peço, Senhor, meu Pai, que de uma forma maravilhosa toca no coração de cada irmão, de cada irmã que aqui se encontra. O Senhor sabe que esta palavra tem um endereço. O Senhor sabe que esta palavra teve um destino aqui esta noite. E o Senhor sabe, conhece as vidas que estão presas pelo medo, que estão presas pela culpa, que estão presas com as feridas. Mas eu te peço, Senhor, eu te peço, meu Pai, sara, liberta, encoraja, traz a visão de volta. Ó Deus, as visões de projetos, as visões, ó Deus, ministerial, as visões familiares, as visões, meu Pai, pessoal. Senhor, restaura a visão deste homem, desta mulher. Restaura, meu Pai, a coragem para que possamos cada dia caminhar, ó Deus, sendo usados pelo Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, encorajar todos aqueles que entram aqui amedrontados. Que o Senhor possa se manifestar a unção que vence o medo. Em o nome de Jesus, eu clamo por esta libertação. Quebra as prisões da mente, quebra as algemas da mente, e enche esses corações, meu Pai, de força, de coragem, de ânimo, para a glória do teu nome. Glória a Deus. Sai da caverna. Amém? Esta é a palavra de Deus para você esta noite. Não se isole. Não fique em caverna.